Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós estamos celebrando nesta Semana da Paixão toda essa dimensão que nos conduz ao conhecimento de Cristo através dos seus sofrimentos. Então a Igreja nos apresenta, através das meditações, das leituras que nós estamos lendo durante essa semana, uma face muitas vezes escondida da pessoa humana de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então é interessante nós analisarmos aqui cada dimensão, né, de uma forma mais profunda dessa revelação que Nosso Senhor nos dá, principalmente através do Evangelho de São João. E nós vamos, durante essa semana, caminhando por chegarmos ao conhecimento de Nosso Senhor. Uma primeira pergunta que poderia surgir seria essa: por que nós falamos de tempo da paixão, né? Uma vez que nós já não vemos Cristo propriamente na sua paixão, mas Cristo no seu desenrolar dos fatos para chegar ao processo da sua paixão em Jerusalém, da sua morte. Então isso é interessante analisarmos aqui duas teologias, né? Dentro da teologia moderna, não se fala mais em tempo da paixão. Porque, infelizmente, aqui eu não falo nem do Vaticano II, mas eu digo desde o tempo da Revolução, porque a Revolução foi propriamente o ponto inicial da apostasia, né, dos países que ainda eram católicos, depois do protestantismo. Então, desde a época da Revolução, houve uma forma de pacto que o mundo revolucionário fez com a Igreja. E dentro deste pacto foi decidido o seguinte: vocês podem falar da religião de vocês, mas, por favor, evitem falar de Cristo, ou seja, dele mesmo. Porque a revolução não suporta ouvir falar de Cristo como alguém que é procurado por ele mesmo. Quando vocês falarem de Cristo, vocês têm que falar dele como um mestre que ensina, um rabino, né, alguém que ensina as pessoas a viverem. E se você entrar nessa lógica, você vai perceber que a partir, então, do tempo que deu início a essa mentalidade revolucionária, deu-se um destaque para a doutrina moral. E, consequentemente, foi se deixando de lado todo o foco na pessoa de Cristo, ou seja, da pessoa dele mesmo. Tudo aquilo que podia nos levar ao conhecimento dele mesmo, ao conhecimento da sua fé, do seu amor, da sua atitude e, portanto, de todas as coisas que nos levam a desejá-lo. Então, por isso mesmo, hoje nós tiramos aqui essa passagem do Evangelho de João, capítulo 7, a partir do versículo 33, que vai nos mostrar como Cristo se revela Ele mesmo. Então, essa passagem, como outras passagens dessa mesma natureza, são pouco valorizadas na liturgia moderna. E é por isso também que a liturgia moderna não apresenta mais esse tempo da paixão. Porque o tempo da paixão foca. É como se você colocasse todas as luzes, toda a atenção
na pessoa de Cristo, na sua personalidade e também em todas as passagens da Escritura que focalizam a sua paixão e que provam que ele é o verdadeiro Messias, o verdadeiro Filho de Deus. Então, ao contrário disso, nós vamos dar atenção à Quaresma e nós vamos levar a Quaresma até a Sexta-feira Santa, para que as pessoas simplesmente pensem nos exemplos que Cristo deu e sejam exortados por doutrinas morais, que também são importantes, sem dúvida, mas não entrem no conhecimento propriamente teológico da pessoa de Cristo. E é por isso também que eles vão fazer questão de celebrar a Sexta-feira Santa com paramentos vermelhos, dando a conotação, inclusive existem várias orientações nesse sentido, para a liturgia moderna, dizendo que não se deve ter aquilo como uma celebração triste, mas como uma celebração gloriosa, em que Cristo assume a cruz, ele vence na cruz como um ato do passado. Então as pessoas vão celebrar, tendência de celebrar a Sexta-feira Santa como uma lembrança do seu sofrimento passado, do seu triunfo da cruz, podemos dizer. Então, em muitos lugares, a Sexta-feira Santa mais parece uma celebração de domingo de Páscoa. A piedade popular ainda guarda, muitas vezes, aquela antiga noção de uma verdadeira Sexta-feira Santa, fazendo, eventualmente, procissões do Cristo morto, coisas desse gênero, mostrando ali a verdadeira afeição das pessoas com a pessoa de Cristo, com a sua morte, com o seu sofrimento, com a meditação da sua cruz, daquilo que ele realmente sofreu. Mas, de fato, existe uma clara ruptura, não somente a partir da instituição da missa moderna, mas desde o começo do período revolucionário. E essa ruptura com a piedade católica antiga, com a piedade católica medieval, ela vai levar as pessoas a uma tendência de esquecer a pessoa de Cristo e focalizar naquilo que ele fez por nós. E tirar os exemplos e ver nele simplesmente um mestre para nos ensinar, uma vida moral mais perfeita. Entretanto, a verdadeira liturgia e a verdadeira fé católica nos levam a uma perfeição de união com Deus, e essa perfeição e essa união com Deus não pode ser atingida sem o conhecimento da pessoa dele e sem focalizarmos no amor dele. Aqui já me veio um exemplo extraordinário, que é a própria Santa Teresinha, viveu, portanto, no período pós-revolucionário, mas num ambiente que não estava ainda contaminado pela noção revolucionária de religião. E, portanto, ela vivia em torno da meditação, da paixão, várias vezes pintou a sagrada face de Cristo, várias vezes ela chorou naquela face, várias vezes ela escreveu poemas, contemplando essa paixão, esse sofrimento, destacando cada detalhe da sua humanidade, do seu sofrimento, da sua dor. Então ela foi lá na fonte beber. E lá nessa fonte ela encontrou uma bebida deliciosa, que é o amor de Jesus Cristo. E assim poderíamos citar exemplos de muitos outros santos. Nós não podemos aqui deixar de constatar que mesmo após a Revolução, a Igreja ainda tinha essa força de mostrar o seu Senhor, mostrar de onde vinha a sua vida, o seu amor, a sua glória, a sua energia, tudo estava nele, tudo estava em Cristo. De tal maneira que os reformadores, entre aspas, das religiões protestantes, quando eles reclamavam
né? Que a Igreja Católica não tinha um foco em Cristo, que não tinha uma visão cristocêntrica, né? Que dava muita atenção a santos, essas coisas. Isso é bem evidente. Isso é bem evidente. Eles o faziam por falta de conhecimento da religião católica. Aí que está. Né? Porque em muitos lugares, principalmente dentro dos ambientes paroquiais, né, dos ambientes assim mais populares, aquela religião, de fato, estava muito devocionalista, né? Devocionalista no sentido assim de se perder em coisas secundárias ou de pedir simplesmente a Deus ou de pedir aos santos uma proteção, uma graça, né? E pouco voltada para a atitude verdadeiramente mística, né, da fé. Então, aquela atitude mais profunda da religião que ainda atingiu, vamos dizer assim, os fins da Idade Média, já tinha entrado numa grande decadência. Então, os reformadores protestantes vieram reclamar justamente isso. Eles vieram reclamar aquele cristocentrismo que a igreja tinha perdido no decorrer dessas últimas instâncias da Idade Média, né? Que era justamente o resultado do crescimento das cidades, o resultado da busca do humanismo, o resultado da busca da vida terrena nela mesma, né? Que nunca foi totalmente ausente na religião, mas que estava cada vez mais valorizado. Então parecia uma contradição, porque os protestantes eram fruto desse mesmo movimento e buscavam uma religião que era contrária a esse movimento. E o que eles encontraram hoje? Qual que foi o resultado da religião protestante? Será que com isso eles se tornaram pessoas mais próximas de Cristo? Vem aí o questionamento. Será que eles são capazes mesmo de entrar nessa intimidade com Cristo como entrou uma Santa Teresinha? Aí vem o questionamento. Então, quer dizer, no final das contas, a conclusão é essa. Eles buscaram uma solução para a religião com pilares falsos, com bases falsas, né? Ou seja, buscaram Cristo colocando um pavimento humano. E num pavimento humano, você não chega a Cristo. Você se derrapa, você começa a formar crateras naquele pavimento, de tal maneira que o caminho se torna tão difícil que você volta de novo para o caminho do homem. Então, talvez não esteja tão claro esse pensamento, mas isso é uma introdução para nós percebermos a importância do tempo da paixão. O tempo da paixão não é devocionalismo, e a busca da devoção à humanidade de Cristo ou à paixão de Cristo não entra na lógica do devocionalismo, mas ela entra, sim, né, principalmente se ela é bem orientada, numa lógica de uma identificação com a pessoa de Cristo. Se você for analisar para a maioria dos protestantes, pelo menos que eu conheço hoje, Cristo é uma ideia. Cristo é simplesmente um ser celestial. Eles nunca fazem um aprofundamento da humanidade de Cristo, da paixão de Cristo, do conhecimento de Cristo. E isso é exatamente o contrário do que os reformadores, entre aspas, né, buscavam no início. Então você vê como é que parece até um castigo, né? Que a pessoa sai levantando uma bandeira e acaba pior do que aquilo que ele contestou, né? Acaba pior. Então é por isso que o movimento da Igreja Católica é sempre assim. Na Igreja nós encontramos todas as fontes, porque todas as fontes estão em Cristo. E Cristo abriu todas essas fontes na Igreja que saiu dele mesmo. Entretanto, se nós queremos reformar a Igreja, nós podemos fazer, mas buscando essas fontes que estão dentro da Igreja mesmo que elas estejam enterradas, né? Isso foi mais ou menos o que fez Santa Bernadette quando Nossa Senhora mandou ela fazer lá em Lourdes uma fonte. Por que aquela fonte de Lourdes cura?
né? O povo vai lá buscar cura. Talvez eles não estejam conscientes de qual é a razão daquela força de cura. Mas eu garanto que Nossa Senhora, quando mandou Santa Bernadette cavar ali no chão, fazer aquela lama no chão para encontrar essa fonte, ela queria mostrar o seguinte: ó, vocês não podem viver uma religião, né, como vocês estão encontrando hoje, porque cada vez eles estão mais e mais cobrindo as fontes da igreja de uma terra, de uma lama, né, de uma areia. Então vocês vão ter que cavar, encontrar nas raízes dessa religião, né, nas raízes da religião católica, a substância, a fonte, né, as grandezas da verdadeira fé, para que ali vocês encontrem a cura de todos os males do vosso século. E ali nós estamos falando do século XIX, que é justamente o século que produziu a apostasia, o século que produziu o Vaticano II, que produziu todo esse movimento do modernismo, o liberalismo. Todos os erros estão ali, no século XIX. Por quê? Porque o século XIX é o desencadear das ideias revolucionárias que eles acumularam, como se fosse um rio que acumulou lá numa barragem durante séculos, e lá no século XIX eles ficaram livres para desembocar isso na mente das pessoas e na sociedade. Hoje em dia nós não temos mais necessidade disso, porque as pessoas já não pensam mais. Então, se elas não pensam, não precisam mais de pensadores, nem para o bem, nem para o mal. Simplesmente eles podem fazer o que quiser com a sociedade. Eles usam da mídia, fazem o que as pessoas, colocam ali o que as pessoas precisam pensar e pronto. Mas se tem um momento da humanidade que foi o momento do debate, o momento da discussão, o momento em que Cristo foi confrontado com o mundo, né, de uma forma violenta, foi o século XIX. Exatamente no meio do século XIX, a aparição de Nossa Senhora de Lourdes. Então você percebe como tudo tem uma ligação, né? E ali nós vamos entender por que isso também tem ligação com esses evangelhos que nós estamos lendo, porque nós estamos destacando agora, no tempo da paixão, as passagens do Evangelho de São João que mostram os debates entre Cristo e os seus opositores. E esses debates é que são reproduzidos nesse contexto do século XIX. E é ali que nós, como igreja, né, temos que sustentar o debate de Cristo e defender os valores desse debate que Cristo sustentou. Ali, Cristo sustentou diante dos judeus 3 argumentos fundamentais. Primeiro, que ele tem a verdade. E ali você vai ver, no século XIX, eles contestarem a própria ideia da verdade. Isso já foi antes, mas eu digo que o século XIX, que através da Revolução, colocou essa ideia de que a verdade é uma coisa subjetiva. Cada um tem a sua verdade. E Cristo vai dizendo ali, nesses debates, ele tem a verdade. Ele é a verdade. Ele pode nos conduzir à verdade. Depois, além da verdade, ele sustenta que ele é o verdadeiro Messias, ou seja, o esperado de Israel. Apesar de que ele não vai entrar na lógica que eles querem, né, da salvação política, da salvação temporal, mas ele vai mostrar a salvação espiritual. Entretanto, ele é o verdadeiro Messias que vai cumprir as Escrituras. E depois ele vai mostrar também que, além de ser o Messias, ele é a pessoa do Filho de Deus, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, por quem todas as coisas foram feitas. Deus de Deus, luz da luz e Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Olha só que coisa impressionante. Nenhum judeu, com certeza, estava preparado para isso. Até aí a gente até entende, né? Porque em nenhum momento a Escritura tinha dado essa noção tão clara. Mas depois eles começaram a entender que, de fato, ele é o Deus bendito, ele é o Adonai, ele é o Senhor que falou com Moisés. Agora, para eles entenderem que ele é o Senhor que falou com Moisés e que estava ali agora como um homem de 30 anos, né, era difícil. Era difícil. Isso aí a gente tem que concordar
que não era fácil. Muitos queriam entender, muitos queriam fazer força para compreender aquilo, mas ainda ficaram confusos. Eles só foram mesmo começar a aprofundar nisso e se converter em massa a partir de Pentecostes, né? Porque ali ele já tinha ressuscitado os mortos. Os apóstolos estavam na força do Espírito Santo, fazendo milagres extraordinários. Então aí as pessoas falaram, olha, ficou muito claro agora que ele realmente era Deus. Mas até então, para eles era toda uma revelação muito difícil, né? Então vamos vendo aí que nosso Senhor, ele fala dele, né, como alguém que é Deus. Ele não fala dele como alguém que é abaixo de Deus. Ele fala dele como alguém que é Deus igual ao Pai, que está submisso à autoridade do Pai, mas que é em natureza idêntico ao Pai. A mesma natureza que Deus Pai tem como Deus, ele tem como Filho, né? Então veja aí que isso é muito importante. E nós hoje em dia perdemos isso, né? Cada vez mais as pessoas estão se aproximando daquela doutrina que é pregada entre os testemunhos de Jeová, que não é outra coisa que o arianismo, senão o arianismo. O arianismo é a solução para os judeus aceitarem uma religião, né, que seja possível de conviver com eles. Ou seja, podemos falar nesse Jesus, mas vamos falar dele como o maior, como o mestre, como o profeta, mas não vamos falar dele como Deus. Por isso que os judeus criaram o arianismo, por isso que os judeus depois criaram o islamismo, por isso que os judeus também depois criaram as testemunhas de Jeová. Tudo é sempre o mesmo movimento. Colocar Jesus abaixo do Pai. Ele, olha, Deus Pai mesmo, só ele é Deus. Só ele é o Jeová, só ele é o Deus único, eterno né, universal, criador de todas as coisas. Jesus Cristo é o Filho que o Pai adotou. É um humano maravilhoso, perfeito, ou então é um anjo que se fez homem, qualquer coisa que seja abaixo do Pai. Mas ele não pode dizer que ele é igual ao Pai, né? Consubstancial ao Pai, que é gerado do Pai, que é Deus igual ao Pai. Isso ninguém aceita, nessa lógica, né? Mas essa é a verdade. Essa é a verdade desde todo o sempre, né? Desde o primeiro instante da eternidade, ele existe como imagem de Deus Pai. E ele criou todas as coisas, né? Ele é o criador de todas as coisas. Por ele que todas as coisas foram feitas. E o Pai fez com ele, né, dando ordens para ele. Mas é no verbo que o Pai criou todas as coisas, né? E o Espírito Santo, procedente do Pai, junto com o Filho, né, forma a Trindade. Então essa é a revelação suprema, né, do mistério da nossa religião. Então qualquer outra religião que não confessa a Trindade não pode ser considerada uma religião cristã. Já começa por aí. E se essa revelação da Trindade é aceita por uma religião, então eles têm que aceitar também que Cristo, como verdadeiro Deus e verdadeiro homem, estabeleceu os sacramentos, estabeleceu a participação da sua divindade através dos sacramentos na igreja que ele fundou. Então esses aí são os dois principais dogmas da fé. O dogma da Trindade e o dogma da igreja, né? Por isso que a gente diz, creio na igreja, una, santa, católica e apostólica. Agora vejam, aqui continuando, né, a citação que nós acabamos de proclamar aqui do Evangelho, Jesus dizia exatamente isso. Ainda mais um pouco de tempo e eu estou convosco, mas vou àquele que me enviou. Vós me desejareis e não me encontrareis. Aqui o termo é desejar e não procurar. Vós me desejareis e não me encontrareis. E onde eu estarei, vós não podeis vir. Então essa é a parte, né, que é a mais impressionante dessa passagem do Evangelho, né? A mais tocante de todo esse texto aqui do Evangelho de João, capítulo 7, porque Jesus está dizendo, vós me desejareis. Quando que a pessoa vai desejar Cristo?
Mesmo os opositores, de alguma forma, eles vão desejar o momento Cristo, né? Se eles, de certa forma, forem salvos, né, num arrependimento final, e forem no purgatório. Então aqui Jesus acaba de fazer uma descrição exata do sentimento de uma alma do purgatório. Você me deseja, mas não me encontra. E onde eu estou, você não pode ir. Exatamente como disse Abraão, disse para aquele rico, né, que queria que ele fosse para o lugar onde estava Lázaro, né, mas Abraão disse para ele, ó, onde nós estamos você não pode chegar, porque tem um abismo entre nós. Qual que é o abismo que Deus colocou entre o céu, as almas que estão bem-aventuradas no céu, e as almas do purgatório? O abismo é exatamente o abismo da nossa fragilidade humana. Se a pessoa se preencheu de Cristo, ela não tem necessidade do purgatório. É isso também que os protestantes não entendem, né? Os protestantes dizem, Deus já nos salvou gratuitamente. E nós não precisamos de obras para chegar no céu. Ok, você não precisa de obras, mas você precisa se preencher de Cristo. Isso é uma obra, né? Isso é uma obra. Você não precisa fazer as obras como faz um espírita, que vai lá e diz assim, eu vou fazer isso, porque isso aqui vai melhorar a minha situação lá no karma. Né? O meu karma vai melhorar e eu vou poder reencarnar menos, ou então já vou me libertar. Não, não é assim. Mas você trabalha, né? O trabalho espiritual que a gente faz é para preencher o abismo do nosso vazio, da nossa fragilidade, do nosso nada, com Cristo. E é nisso que consiste a obra do cristão. Por isso que São Tiago diz, a fé sem obras é morta. Por quê? Porque você precisa trabalhar essa obra. E essa obra consiste, sobretudo, na humilhação. Né? Porque se você está cheio de você mesmo, né, você pode ser o cristão mais observante, mas você está cheio de você mesmo. O que vai acontecer? Você vai morrer e vai para o purgatório. Para quê? Para poder se esvaziar de si mesmo e depois atravessar esse abismo que você não preencheu, que é o abismo do seu próprio nada. Agora, se a pessoa trabalha dentro dela o esvaziamento dela mesma pelas obras de humildade, né, pela humilhação, sobretudo, não só por obras concretas, mas por obras que façam a pessoa se esvaziar de si mesma, do seu ego, do seu orgulho, né, de tudo aquilo que identifica ela com o amor dela mesma, com o amor próprio. Né? Então, ela, uma vez se esvaziando desse amor próprio, ela vai ser capaz de ter sede. E ela vai procurar beber. E ela vai encontrar a fonte que é Cristo. E vai se preencher de Cristo. E assim ela vai estar numa proporção tal que ela seja capaz de ir para o céu, porque ela está capaz de se identificar com ele, né? Por causa do amor. Por isso que o primeiro mandamento é fundamental. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Esse amarás é o desejar. Mas esse desejo, ele não acontece enquanto você não conhece Cristo. Porque Deus, né, no sentido desse mandamento, é uma ideia. E a gente não é possível, para a nossa natureza humana, amar uma ideia. Você pode ser grato a alguém que é uma ideia que parece que te ajudou em algum momento, mas de uma forma invisível. Mas se você não amar Cristo na sua humanidade, no conhecimento da sua paixão, no conhecimento da sua pessoa concreta, você não será capaz de cumprir o mandamento e, portanto, você não será capaz também de entrar nessa lógica de amar a Deus de todo o coração. Então, o que nosso Senhor está dizendo aqui é muito sério. Vocês vão me desejar e não vão me encontrar. E os judeus vão dizendo, mas onde é que ele vai? Como é que a gente vai fazer isso? Será que ele vai pregar para os gentios? Que estranho essa palavra. Será que ele vai sair agora para pregar para os gregos?
para os africanos, para os asiáticos e vai ficar num outro lugar, né? Os caras vão fazendo essas hipóteses, né? Onde que é esse lugar que a gente não vai poder vir? Então ficou nessa hipótese. Daí vem ali o Salmo 41, né? Que a gente propõe como a meditação do Salmo de hoje, porque esse Salmo fala também desse desejo, né? Assim como deseja o servo pelas fontes das águas, deseja assim a minha alma por ti, Senhor. E a minha alma está com sede do Deus que é forte e que é vivo. Então você deseja o Deus forte e vivo, né? Mas você encontra ele morto e fraco na cruz. Então, olha, veja como tem toda uma oposição, e nessa lógica das oposições é que a pessoa vai encontrando a verdadeira vida, a verdadeira força, né? A princípio, você olha para a cruz, você vê ele morto e fraco. Mas, na verdade, ali ele é forte e vivo. Ele é forte porque ele vence a morte. E ele é vivo porque ele manifesta que ele ultrapassa todos os poderes, todas as ondas da morte, todas as potências infernais, né, que são verdadeiramente as possuidoras das chaves da morte, né? Então veja ali, ó, é como vai dizer no Apocalipse, eu tenho as chaves da morte, né? Você vê a potência dele? Aquele mesmo que está lá destruído na cruz, depois nós vamos encontrar no Apocalipse, todo reluzente, todo forte, vai dizendo, eu sou aquele que venceu, eu tenho as chaves da morte. Então veja, para mim foi lágrimas dia e noite, dizendo, onde está o teu Deus? E aí eu procurei, né, me recordar daquelas... Quando eu passava pelos tabernáculos admiráveis até a casa de Deus. Então esse salmo ele tem uma mística profunda, porque os tabernáculos admiráveis que fala aqui, né, não são outra coisa senão cada estágio da vida espiritual da pessoa. Como Santa Teresa fala das 7 moradas, né? Até chegar na casa de Deus. E a casa de Deus seria exatamente aquele cubículo que fala no Cântico dos Cânticos, fala assim, ele me introduziu lá no seu cubículo, né? O esposo me introduziu lá na sua adega, né? Lá onde ele guarda os vinhos, lá na cave, lá embaixo, né? Aquele lugar escondido. Essa é a casa de Deus. E ali diz, na voz de exultação, nos sons de festa, né? E agora, por que está triste a minha alma? Por que conturbas? Né? Então veja a sensação da pessoa que sente aquele desejo e ao mesmo tempo não encontra. Acontece aqui de uma forma mística aquilo que nosso Senhor disse para os judeus, vós me procurareis e não me achareis. Né? Aí vem, por exemplo, a dor de uma alma que gostaria muito de estar comungando nesses dias e não encontra um lugar onde ela pode ter uma missa, onde ela pode receber a comunhão, né? Isso é mais ou menos o efeito daquela alma do purgatório também, que está sendo purificada exatamente no desejo. Então, quando Deus quer que uma alma deseje mais a Ele, aí Ele se esconde para que aumente aquele desejo. E aquele desejo se torna verdadeiramente insuportável. É uma saudade, um desejo insuportável. Porque ela fica ferida de amor, né? Como a Madalena no dia da ressurreição. Então veja bem que interessante. A minha alma está conturbada e eu penso nas terras do Jordão, do Hermon e do Monte Módico. O Monte Módico é um monte pequeno. Então, o Jordão, o Hermon e o Monte Módico, ou Monte Pequeno, são os 3 lugares onde você vai ver Deus se revelar ao seu povo, né? Então ele deu a lei, ele ao mesmo tempo fez eles atravessarem o Jordão. E qual que é aquele monte pequeno? O Monte Pequeno não é outro senão o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras foi o último lugar onde Cristo deu o seu recado de amor à sua esposa. Ao mesmo tempo, os outros doutores vão dizer que o Monte Módico, o Monte Pequeno, é o Monte Calvário. Que ali também ele se encontrou num pequeno monte e ali ele mostrou toda a sua capacidade de amor numa desintegração do seu ser humano, né, para que nós pudéssemos ser atraídos para ele.
Por isso que ele dizia, quando tiveres exaltado o Filho do Homem, né, eu atrairei todas as coisas a mim. Então essa atração é uma atração da alma que atinge a sensibilidade do amor. Né? Porque todos nós, seres humanos, nós temos um desejo de nos apaixonar. E nós temos desejo de amar uma pessoa infinitamente. Mas só que a gente projeta aquele amor, né? Porque como a gente não encontra alguém perfeito, então a gente projeta aquele amor numa pessoa e é por isso que tem muitos casais que dizem ou meu bem, ou meu amor, ou minha vida, né? São títulos que a gente deveria dar só para Deus, né? Mas a pessoa vai lá e chama o outro assim, a não ser no momento que está brigando, né? Aí muda, né? Muda os termos. Mas normalmente ela vai chamar a pessoa como se a pessoa fosse Deus, porque esses títulos você só dá para Deus, né? E é Deus que merece o título de amor, nossa vida, nosso bem, né? Porque Ele é tudo isso verdadeiramente. Mas como a alma não tem a sensibilidade de encontrar essa água viva nele, então ela vai atrás de outras coisas que preencham, né? Ou vai atrás de paixões. Mas ali, nosso Senhor, na cruz, ele vai se mostrar como o amor perfeito de toda a alma, né? E quando uma alma tem essa sensibilidade que eu disse, né? Ou seja, quando ela adquire a lógica espiritual, né? Quando ela entende que ela tem que amar de uma forma espiritual, aí ela começa a ter capacidade de entrar em sintonia com esse amor de Cristo. Se ela não fizer isso nessa vida, vai fazer no purgatório. Então, por isso que esse salmo aqui também, ele está próprio para o ofício das almas, né? Dos defuntos. Então, por isso que diz, ó, toda tua excelsa tua, et fluctus tui super me transier, né? Então, tudo que era a tua coisa, as coisas grandes e os teus fluxos, né, passaram sobre mim. Então, quer dizer que Deus permitiu que aquela alma sofresse toda aquela violência, né, a força do conhecimento que ela vai ter através da paixão. Porque na paixão, Cristo sofreu na nossa humanidade e esse é o link que nós temos entre nós e Deus. Né? É a ligação, é o cabo, né, que liga um aparelho até outro. É a paixão de Cristo. Porque ali ele sofreu na carne. Então, nós queremos ser espirituais, mas a gente tem a lógica da carne. Então, a gente tem que entrar na lógica do sofrimento da carne de Cristo para entender que a comunicação do amor pode ser tanto por carinhos carnais, como por sofrimentos que eu faço pelo outro. Né? Então, nisso vem a lógica da paixão. Por isso que diz, ó, in dia mandavi Dominus misericordiam sua, et nocte canticum eis. Então, no dia, o Senhor me mandou a sua misericórdia e na noite ele me mandou o seu cântico. Né? Por quê? Porque no dia ele fez o sacrifício da cruz. E na noite ele enviou o seu cântico, que era a noite do Monte das Oliveiras. Ele estava ali durante aquela noite, como que cantando o amor divino, né? Todos os cânticos do amor divino, aqueles cânticos que nós encontramos no Antigo Testamento, né? Especialmente no Cântico dos Cânticos, os cânticos de amor que Salomão canta para sua amada, né? Ali ele realizou tudo isso de uma forma mística no Horto das Oliveiras. Por isso que fala, à noite veio o seu cântico. E ali diz, ó, também, né? Por que me esqueces? Por que está contristada, né? Por que estou contristada enquanto o inimigo me aflige? Porque o inimigo, né, no caso o demônio, ele tem esse gosto de nos mostrar os nossos pecados ou de nos mostrar a nossa distância entre nós e Deus, né? Para tirar a esperança daquela alma se unir a Deus. Então, essa alma está nesse sentimento, nessa tristeza, né? Enquanto ela diz, abissus abisso invocat, in voce caractarum tua. Então quer dizer que nas vozes das tuas cataratas, das suas cachoeiras, o abismo invoca um outro abismo. Então é aquilo que eu estava dizendo. O abismo que separa
o céu do purgatório, ou seja, o nosso ser pecador, né, mesmo que já esteja remido com o sangue de Cristo, ainda precisa preencher esse abismo, né? Preencher esse abismo. E esse abismo vai ser preenchido pelas muitas águas que saem das fontes do coração de Cristo. E ali vão estar um abismo atrás de outro abismo, porque quanto maior a nossa humilhação, mais ele vai querer que nós sejamos mais humilhados ou mais esvaziados para poder preencher com a sua glória e com o seu poder. Então isso aqui é impressionante como esse salmo, depois vocês podem meditar melhor, ele é um verdadeiro guia, né, de vida espiritual. Mas continuando o evangelho, nosso Senhor vai dizer exatamente isso, né, que no maior dia da festividade, né, que era justamente aquela festividade que eles estavam celebrando ali, a festa das tendas, né, nosso Senhor clamava dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Né? Nós hoje contemplamos isso com beleza, mas imagina alguém na escadaria do templo, clamando para todos, né, as pessoas ali, tá, com certeza um momento de calor, e ele está dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Todo mundo podia olhar para ele e pensar, esse homem é louco, né? Ele está ali falando umas coisas assim, dá atenção não, que ele é louco. Né? Então veja como que a apresentação que ele faz das coisas, às vezes, mais místicas e mais poderosas, são feitas, às vezes, num contexto que não encaixa, né? que não tem ali um entendimento, justamente porque ele não faz questão que as pessoas entendam ou que as pessoas... né, ele não faz questão de criar um clima, um ambiente para as pessoas acreditarem nele. Ele simplesmente faz questão que as pessoas escutem e façam um discernimento. Por isso que a gente tem que desenvolver a nossa capacidade de entendimento, ou seja, de escutar a palavra e aprofundar a palavra. Porque se as pessoas são rasas, elas jamais vão ser capazes de entender a profundidade de Deus. Né? Igual teve uma vez que eu celebrei uma missa, né? E era uma missa sem canto, num lugar assim simples, e não teve uma homilia, não teve um ambiente, uma luz, uma música de fundo, não tinha nada que atraísse aquelas pessoas. E aquelas pessoas, então, depois vieram falar assim para mim, de fato, a gente agradece pela missa, mas assim, foi uma missa meio chata, né? Meio seca, né? Parece que não teve nada assim para atrair a gente. A gente não gostou muito da missa, não. Eu falei assim, pois é, o problema é seu, porque ali estava o Senhor do céu e da terra, o mesmo Cristo, Senhor do universo, né? Talvez vocês vão gostar muito do culto protestante que tem ali na esquina, que vai ter jogos de luz, vai ter uma música de fundo maravilhosa, vai ter coisas emocionantes, e você vai estar envolvido naquela atmosfera e você vai dizer, Deus se manifestou ali para mim. Por quê? Porque você entra na lógica dos sentidos, dos sentimentos, e não na lógica do entendimento, da palavra. Né? Que é a palavra que deveria te atingir e você entrar naquele mistério daquela palavra e se aprofundar naquilo. Né? Igual o argumento que eu acho muitas vezes um dos mais imbecis é de contestar a igreja na sua tradição antiga, dizendo que a igreja insistia em dar para o povo uma língua que ninguém entendia, no caso o latim. Agora, como que é uma língua que ninguém entendia se todas as línguas eram derivadas do latim? E a maioria das palavras em latim são praticamente idênticas às palavras de português, por exemplo. Então, quer dizer que não é uma questão que as pessoas não entendiam, é que as pessoas não faziam esforço para entender. E se as pessoas não faziam esforço para entender, Deus também não faz questão que elas entendam. Né? Aí que está o problema. É porque as pessoas não estavam colocando aquilo como uma coisa importante. Senão eles iam chegar em casa e falar assim, eu quero saber tudo que o padre disse na missa. Ah, tá bom, então vamos lá. Ó. Vamos procurar saber, vamos atrás, vamos pesquisar quais são os textos daquela liturgia de hoje. Vamos procurar aquele texto traduzido, vamos meditar em cima daquilo e vamos descobrir o que Deus quis dizer para nós. Né? Então quer dizer que o fato de você ter uma língua, que aquela língua ali, né, não é a língua popular, não significa que é uma coisa que é impossível de entender.
significa que ela vai ser mais difícil. E quanto mais difícil, das duas, uma. Para aqueles que não têm desejo, aquilo vai se tornar enfadante, aquilo vai se tornar uma coisa insuportável. Agora, para aqueles que têm desejo, aquilo vai se tornar ainda mais desejável, porque está escondido, né? Porque aquilo ali está escondido, mas não está impossível de encontrar. Então é assim que nosso Senhor sempre agiu, né? Quando a pessoa não tinha desejo, ele fazia questão de fazer a coisa mais difícil. E quando a pessoa tinha um grande desejo, ele fazia questão de excitar o desejo, tornando aquilo mais escondido, mas não impossível. E é assim também a lógica de Deus até hoje, né? Então veja o que diz ali, ó. Como diz a Escritura, rios de água viva sairão do seu interior. Então veja aí que bonito, né? Que a pessoa, ela não somente ela vai ser preenchida de Cristo, mas ela vai também transbordar aqueles rios da graça de Cristo. E ali diz ali no comentário próprio São João, né, dizendo, estava falando daqueles que iam acreditar, porque o Espírito Santo ainda não tinha sido dado, porque Jesus não tinha sido glorificado. Então, São João faz questão de ligar essa palavra com aquele texto da cruz, João 19, que diz que saiu água do seu coração. Que a água, né, é a fonte da vida, é a fonte da graça. Isso cumpre as Escrituras. Então, não foi por acaso que saiu água também, não somente o sangue, mas também saiu água do coração de Cristo perfurado, porque aquela água ali mostra, né, a realidade desse mistério. E ali, quando as turbas, as multidões começaram a ouvir essa palavra, alguns diziam, ele é verdadeiramente o profeta, ele é verdadeiramente o Cristo. E outros contestavam, mas será que Cristo vem da Galileia? Mas estranho, parece que ele tinha que vir de Belém. Então, discessio facta est in turba propter ei. O que quer dizer isso? Houve um cisma no meio da multidão por causa dele. Então, o que aconteceu naquele momento ali, que foi um momento crucial já nos últimos tempos da vida pública de Nosso Senhor, foi que cada vez mais estava se formando um cisma, ou seja, uma divisão, aquele chama de discêncio. Então, discêncio é uma palavra, dissêncio, aliás. Dissêncio é uma palavra latina que significa uma divisão, uma distinção, um cisma. Né? Em outros lugares também São João vai dizer que houve um cisma entre eles. Né? E esse cisma vai acontecer sempre. Por quê? Porque acontece uma divisão daqueles que querem e daqueles que não querem. Ou daqueles que estão merecendo a graça de perceber e de ver, e aqueles que não estão merecendo essa graça por causa da sua dureza, do seu orgulho, da sua maldade, etc. Então veja aí que o Evangelho nos fala muito, né? Esse Salmo 41 também nos deu uma visão profunda daquilo que nós estamos vivendo nesse tempo da paixão. Eu recomendo Vós Caridades a meditar nisso, para nós entrarmos profundamente nesse tempo da paixão que nós estamos celebrando. Amém.